Iniciando essa gravação, vou começar a minha telinha aqui para a gente iniciar a aula de hoje. A gente conversou um pouquinho sobre Bio 1 na aula passada, né? Na aula de hoje a gente entra para Bio 2. Mas antes de entrar com Bio 2, eu inicio falando sobre metabolismo energético, que é assunto da biologia antiga. Bora lá? A primeira questão que a gente vai começar nessa lista é a questão de número 47. Tem grupo novo, né? Eu criei um grupinho para pessoas que não estavam participando das aulas anteriormente. Eu vou mandar ali no grupo, então, os documentos com as aulas de hoje. Pronto, aqui, ó. Pronto. Então, para quem não estava com material, agora está com material, né? É a listinha de Bio 1 e Bio 2. Daqui a pouco uma das Bio 3 para a gente começar a conversar um pouquinho sobre esses assuntos de Biologia 3 também. Então, vai lá. Questão de número 47, a primeira questão que a gente vai avaliar na aula de hoje. Eu vou falar bem assim, ó. A produção de pão teve notório desenvolvimento no Egito Antigo, no Antigo Egito, devido a vários fatores, entre os quais se destacam o cultivo do trigo nas férteis margens do Nilo, os progressos na farinação e na peneiração da farinha, a preparação da massa que era amassada com os pés e os conhecimentos empíricos sobre fermentação. No entanto, os egípcios não sabiam que os principais responsáveis pelo processo de fermentação eram fungos unicelulares, leveduras, né, do tipo Saccharomyces cerevisiae. Nesse processo, a massa se expande e se torna mais aereada e leve. As leveduras mensuradas no texto transformam, por meio de enzimas, os açúcares da massa em... Galera, só para a gente lembrar aqui, ó, vou aumentar um pouquinho. Lembra que eu tenho dois processos importantes relacionados à glicose. A glicose ela vai ser quebrada tendo 6 carbonos em uma molécula de piruvato, que tem 3 carbonos na sua composição. Opa, glicose tem 6, piruvato tem 3. Quantos piruvatos eu quebro, então? 2. Eu quebro a glicose, na realidade, em 2 piruvatos. Só que esse piruvato, só para relembrar aqui, ó, ele pode seguir para 2 vias. Ele pode seguir para a via de fermentação, ou ele pode seguir para a via da respiração celular. Quando a gente vai para a via da fermentação, a gente fala que essa via, caracteristicamente, é uma via anaeróbia, não tem oxigênio, não consome oxigênio. Vocês lembram quais são as 3 fermentações importantes para a gente? A fermentação lática, que produz ácido lático, né? Essa fermentação lática é feita por músculos, bota MM de músculos, tá? E feita por bactérias também. Lembra que se falar de fermentação lática, o músculo trabalhou sem oxigênio. E essa fermentação tem uma consequência para o músculo. O acúmulo de ácido lático gera uma contração involuntária. Isso porque o ácido lático prende cálcio. E essa contração involuntária vocês conhecem como sendo a cãibra. Então, se aparecer sobre cãibra na tua prova, sobre jogador caindo no final de partida, né? Tu sabe aí que é a fermentação lática que ocorreu nos músculos. É vantajoso fazer fermentação lática? Não. Porque a fermentação lática tem um baixo rendimento energético, rendimento é de 2 ATPs, e, além disso, gera dor, né? Então, tá bom. A outra fermentação que eu tenho é a fermentação alcoólica. Essa fermentação é importante para, quando aparecer assim no vestibular, lembrar de um fungo que é justamente esse fungo que ele citou, o Saccharomyces cerevisiae. Então, quem faz fermentação alcoólica são fungos, principalmente as leveduras, tá? Essa fermentação alcoólica libera álcool e álcool. Etanol, conta comigo, MET, ET. Etanol tem 2 carbonos. Olha para o piruvato. O piruvato tem 3 carbonos. A fermentação alcoólica produz etanol, que é um álcool, e libera também CO2, que é um gás. E esse gás, né, expande as massas. É por isso que a fermentação alcoólica é citada em processo de produção de pães, de massas no geral, que é o fungo que vocês conhecem, né, como sendo fermento em pó, tá bom? Bacana. E a fermentação acética, que produz ácido acético, que é o vinagre, tá? Isso aqui quem faz também são bactérias. A respiração celular, por sua vez, ela vai ter outros momentos. A glicólise e a via em comum formam o piruvato. Aí depois eu vou seguir para ciclo de Krebs que ocorre na matriz mitocondrial. Depois, cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. E a última fase é a fosforilação oxidativa.
Percebe aqui, então, que a glicólise, que é a primeira fase, esta aqui, ó, ela é comum tanto à fermentação quanto à respiração celular. E o que define se o piruvato formado vai para a fermentação ou se vai para a respiração celular é justamente a presença de oxigênio. A respiração celular é aeróbica. Bacana? Tá bom. Revisei um pouquinho, né? Revisei um pouquinho para a gente fazer a questão. As leveduras mencionadas no texto, que no caso são as leveduras do tipo Saccharomyces e Cerevisiae, essas leveduras que foram mencionadas aí, elas, né, utilizam suas enzimas por conta, né, do processo da fermentação. O que elas vão produzir para a gente? Aí a resposta da questão 47 é dióxido de carbono e etanol. Ó. CO2 mais etanol, tá? Beleza? Tranquilo até aí? Dúvidas nessa? Acho que não, né? Essa foi bem rapidinha. É a mesma lista de ontem. Sabrina me perguntou assim, ó. Prof, é a mesma lista de ontem? Sim, é a mesma listinha de ontem. Vou mandar de 3 hoje, tá? Daqui a pouquinho eu mando. Aqui, eu posso seguir? Posso seguir? Bora lá, então. Questão 48. Deixa eu só abrir aqui o negócio. Fica mais fácil para mim. Fica mais fácil quando eu acesso a lista por aqui. Pronto. Questão 48 fala bem assim pra gente. Ó. Fome no Brasil, o número de brasileiros sem ter o que comer quase dobra em 2 anos de pandemia. A fome avança cada vez mais rápido pelo Brasil. Um levantamento divulgado mostra que o país soma atualmente cerca de 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente. Quase o dobro do contingente de situação de fome estimado em 2020. Galera, isso aqui é um dado muito triste. A gente consegue imaginar o que é 33,1 milhões de pessoas? É muita gente, né? A ausência de nutrientes para a manutenção do organismo humano prejudica o funcionamento celular, gerando consequências para a célula, para a saúde integral do indivíduo. Quando submetidos a longos períodos de desnutrição, as células passam por qual processo? Galera, isso é um momento muito importante para a gente citar. Quando a gente fala de comportamento celular, a gente tem uma organela chamada de lisossomo. Já ouviram falar de lisossomo? Provavelmente, né? Olha o nome dele, ó. Lisossomo. Lisossomo. O que ele faz? Ele faz lise. Então, existe uma organela chamada de lisossomo, que é uma organela que quebra coisas. Isso porque o lisossomo é uma organela membranosa e dentro dele tem várias enzimas digestivas. Essas enzimas quebram coisas por hidrólise, não à toa que são chamadas de hidrolases. E o pH aqui dentro desse lisossomo é um pH extremamente ácido, tá? Bora lá. Esse lisossomo vai fazer para a gente alguns processos importantes. Entre eles, a gente vai ter a heterofagia. Heterofagia, hetero é diferente. Fagia é comer. Comer alguma coisa diferente, tá? Nesse caso ali, o principal exemplo de heterofagia é a fagocitose. Gente, quando eu como algo diferente, geralmente? Quando eu quero me alimentar de algo muito grande, né? Ou se eu quiser proteger o teu corpo contra uma bactéria, contra um protozoário. Então, a heterofagia inclui, entre os processos relacionados a ela, a fagocitose. Um outro processo que a gente tem aqui, importante, é a autofagia. A autofagia serve para duas coisas. A célula comer estruturas próprias dela que não funcionam, então auto próprio, né? A célula come estruturas dela que não funcionam, ou a célula come coisas dela porque ela não tem nutrientes ainda, porque está faltando alguma coisa, tá bom? Então essa é uma das razões para a gente fazer autofagia. Eu vou botar aqui, ó, renovação de componentes, renovação de componentes. Eu posso colocar aqui também, ó, jejum. Jejum prolongado. E o outro processo que pode ser citado é a apoptose. A apoptose, que é a morte celular programada, tá? Morte celular programada. A gente não vai entrar em detalhes nisso aqui agora. Versus a autólise. A autólise, a célula morre por conta de algum tipo de injúria. Bora lá. A apoptose, gente, é a morte celular programada. Só porque tem tema de Enem, a célula se mata, mas porque ela percebeu que ela era nociva para o corpo.
Então, no caso da apoptose, a célula precisava morrer. Ela morre porque, de novo, ela está com algum defeito que não é possível ser reparado. Então, a apoptose é um mecanismo para evitar que células defeituosas se multipliquem, ou seja, impede o desenvolvimento de câncer, tá? Bora lá. No caso aqui, ele falou que o indivíduo ficou muito tempo em jejum, ficou sem conseguir se alimentar. E se eu fico sem me alimentar, o evento de recuperação para nutrientes que a célula vai realizar nada mais será, né, nada mais, nada menos do que uma autofagia. 48, resposta, letra B de bigode. Alguma dúvida nessa? Lembrou desse assunto? Lembraram? Bacana, 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 bacana. Bora lá. Questão de número 50. Bora pular para 50 agora, tá? Questão de número 50 falar assim pra gente, ó. Um dos fármacos usados como quimioterápico contra o câncer é a colchicina. Opa, colchicina é clássico de prova. A colchicina é um fármaco que atua sobre os microtúbulos. Atua nos microtúbulos, que são importantes na formação do fuso da divisão celular, mitótico ou meiótico. Isso é importante na fase de separação dos cromossomos, ou separação de cromátide, cara. Separação de cromossomos, separação de cromátide é característica da anáfase, tá bom? Lembra do macete das sequências da divisão? Prometa a Ana telefonar. Prometa, prófase, metáfase. Ana, anáfase, telefonar, telófase. A fase em que acontece separação de cromátide de cromossomo é a anáfase. Então eu vou parar onde? Na metáfase, beleza? Quando eu uso a colchicina, eu paro a divisão na metáfase. A colchicina, além de impedir proliferação celular, pode ser utilizada para eu parar a divisão na metáfase, que é uma fase importante para eu olhar cromossomos. E contar cromossomo recebe o nome. É a contagem do cariótipo, né? Para ver quantos cromossomos uma pessoa tem. Professor, por que alguém faria isso? Ora, se estiver estudando síndrome cromossômica. O paciente chegou, né, com os olhinhos mais rebaixados, assim, ó. A inserção das orelhas também mais abaixo da linha normal, né? Tem atraso do desenvolvimento psicomotor. Poderia ser uma síndrome de Down. Mas para bater um martelo, eu tenho que fazer análise de cromossomos. Eu teria que ter um cromossomo 21 a mais. E para isso eu precisaria contar a quantidade de cromossomos, fazer análise, portanto, do cariótipo, né? Então, eu poderia usar a colchicina. Bora lá. Ela age como um bloqueador da divisão celular, intervindo na polimerização dos microtúbulos, formadores do fuso acromático, inibindo o crescimento de tumores. Por que inibe tumor? Porque se impede proliferação celular, impede a proliferação de células defeituosas, que são células que geram tumor. Lembra que células tumorais são células que não morrem, não realizam, portanto, a apoptose, e são células que se multiplicam numa frequência muito alta, né? Então, questão 50 está falando sobre isso. Tá bom, seguindo aqui, então, ele fala assim, desse modo, a colchicina age no tratamento do câncer, pois, o que ela faz? Letra A, inibe a atividade de mitocôndria? Não, lembra que ele falou de microtúbulo, não tem nada a ver com a mitocôndria. Bloqueia a síntese proteica? Não. Aí, para bloquear a síntese proteica, teria que ou atuar no DNA, ou no RNA mensageiro, ou no ribossomo. Nada disso acontece. Impede a polimerização do fuso, que promove a condensação da cromatina. Opa, ela dificulta, né, a polimerização, sim. Mas a condensação do cromossomo não tem nada a ver com os microtúbulos. Quem que está relacionado à condensação dos cromossomos? Quem faz os cromossomos condensarem? É um conjunto de proteínas chamadas de... Vai, fala aí, me anima meu dia, que meu dia foi meio cansativo. Isso mesmo, histonas, né? As proteínas histonas estão relacionadas a isso. Então, não tem nada a ver. Até que dá certo. Condensação da cromatina? Não, nada a ver. Causa despolimerização das fibras do fuso, impedindo separação de células filhas no final da mitose. O final da mitose é a telófase. A gente viu que impede a anáfase, não tem nada a ver. Promove despolimerização das fibras do fuso, impossibilitando a separação dos cromossomos na divisão. Resposta, letra E de elefante. Beleza? Tranquilo nessa?
Consegui acertar? Sim? Tá bom. Coisas importantes aqui para a gente citar também. Gente, o seguinte. Seguinte. Lembra que o DNA pode condensar. E quando ele condensa, ele fica inativo, tá bom? Então, lembra que eu posso condensar o DNA e deixá-lo inativo, ou descondensá-lo e torná-lo ativo. Quando eu quero usar um pedaço do DNA, eu deixo na forma descondensada. Quando eu não quero usar, eu posso condensar essa forma. Então, gente, a forma condensada, enrolada, inativa, é a heterocromatina. E a forma descondensada é a eucromatina. Tá bom? Então, todas as células do meu corpo têm o mesmo DNA. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todas utilizam o DNA por completo? Não. Tem célula que vai utilizar alguns genes só. Então, os genes que ela usa fica na forma de eucromatina e o que ela não usa fica na forma de heterocromatina. Recorda disso, tá? 51 vou fazer também, tá? 51 a gente vai comentar aqui nessa aula. Vai. 51 fala assim, ó. O tecido adiposo marrom, abundante em recém-nascidos, é rico em mitocôndrias. Mitocôndria que é uma organela que produz energia. Possui em sua membrana interna uma proteína desacopladora da fosforilação oxidativa. Essa proteína, ao desfazer o gradiente de prótons, permite o fluxo de íons do espaço da membrana para a matriz mitocondrial, que assegura a sobrevivência do organismo. Desse modo, os adipócitos de gordura marrom apresentam redução de qual processo? Gente, a última fase da respiração celular é essa que a gente conversou, que é a fosforilação oxidativa, que é a fase que eu produzo ATP. Então, se eu não faço a fosforilação oxidativa, eu não produzo ATP. Certo? E, portanto, eu dissipo a energia nessa fase, utilizando uma proteína chamada de termogenina, no caso da gordura marrom, e aí a minha produção de energia vai ser maior ou menor agora, então? Se eu dissipei essa energia? Menor. Então, compromete a produção de ATP. Resposta, letra B de bola. Tranquilo? Fariam essa? Conseguiriam fazer de boas? Sim. Sim. Tá bom. Posso seguir em frente? Manda um joinha para mim. Beleza. Bora lá. Próxima questão, falar assim pra gente. Não vou fazer essa. Próxima questão é 57. Isso daqui, ó. Estudos já revelaram como a disbiose, desequilíbrio da microbiota intestinal, lá no nosso intestino moram várias bactérias. A gente chama essas bactérias de microbiota intestinal. Pode influenciar no desenvolvimento de distúrbios neurodegenerativos como a doença de Parkinson. Caraca, já parou para pensar que o intestino pode influenciar em doenças neurológicas? Coisa doida, né? As pessoas acometidas por essa doença apresentam alterações significativas nos centros motores do cérebro. Assinar a alternativa que preenche corretamente lacunas no certo a seguir. Aí vai falar para a gente algumas coisinhas. A agregação da proteína A-sinucleína nos alguma coisa está relacionada com a doença de Parkinson. Galera, pensa comigo, raciocina. Doença de Parkinson não é uma doença neurológica? Então, quem está comprometido? Células do sistema nervoso. Então, teria que ser quem? Neurônio aqui nessa parte. Foi demonstrado que células específicas do tecido, alguma coisa da mucosa intestinal. Mucosa é uma região de superfície. E se é superfície, o tecido é um tecido epitelial. A disbiose pode levar ao aumento de espécies de... Lembra que disbiose, ele falou no texto, que está relacionada à microbiota intestinal. E no caso aqui se refere, portanto, a bactérias que vivem dentro da gente. E essa proteína pode migrar para o, de novo, sistema que está afetado ali, que, né, tem um comprometimento na doença de Parkinson, é o sistema nervoso central, processamento de informação, perda de memória, perda de controle motor, tudo isso. Resposta, letra A. Beleza? Faz sentido para vocês essa sequência? Agora a gente está na biologia 2 já. Sim. Bacana, né? Bacaninha. Tá.
Bora lá para a próxima questão agora. Tem alguém me mandando mensagem aqui para liberar na aula. Já tá todo mundo liberado, meu amigo. Tá todo mundo liberado. Bora lá. Seguinte. A prática contínua de exercícios físicos aeróbicos de longa duração resulta normalmente em determinados parâmetros de músculos, estriados e esqueléticos. Lembra da classificação dos músculos? Os músculos podem ser estriados, né? E aí a gente vai ter nos músculos estriados o músculo estriado cardíaco, que é o do coração, obviamente, e o esquelético, que é aquele músculo que a gente consegue controlar. Então, se falar assim, ó, dobra a tua língua, aí tu, dobrou a língua. Então, ali eu tenho um músculo, né, voluntário, músculo estriado esquelético. Deixa eu ver, assim, ó, mexe o braço, contrai o bíceps. Aí tem, né, músculo estriado esquelético. E a gente tem também a musculatura lisa. Essa musculatura lisa vai formar as vísceras, tá? Então, eu tenho essa classificação de músculos. Aí, nessa questão, ele fala assim pra gente, ó, a prática do exercício físico, né, resulta normalmente em determinados parâmetros do músculo estriado esquelético envolvido nessa atividade. Um desses parâmetros preciso encontrar, então, alguma coisa relacionada aos músculos estriados esqueléticos, nesse caso. Fibroblasto não é célula de músculo. Fibroblasto é célula de tecido conjuntivo, não pode ser. Densidade de colágeno, não. Colágeno é estrutura, né, de tecido conjuntivo. Professor, mas quem são as proteínas do músculo? As miofibrilas. Quem são as miofibrilas? Actina e miosina, tá? Então, actina e miosina. E aqui, olha, fibras vermelhas. Fibras, coisa de músculo, né? Eu posso classificar o músculo estriado esquelético em dois tipos. Em fibras vermelhas e fibras brancas. Consegue recordar comigo? Ó? Fibra vermelha tem maior quantidade de mioglobina, menor capacidade atepásica e, portanto, fibra de contração lenta, tá bom? Fibra branca, menor quantidade de mioglobina. Mioglobina é uma proteína que dá cor para o músculo. Então, se ele é branco, tem pouca mioglobina. Só que, em compensação, ela tem maior capacidade atepásica, fibra de contração rápida, beleza? Galera, fibra de contração lenta é para atividade que eu consigo, né, fazer por longos períodos, já que o meu mecanismo aqui é um mecanismo aeróbico. Então, eu vou falar para ti sobre uma maratona, uma natação, né, num rio, algo do tipo. Já a fibra de contração do tipo branca é uma fibra de contração com alta capacidade atepásica. Então, fibra de contração rápida. Só que, por outro lado, como ela tem pouca disponibilidade de oxigênio devido à baixa quantidade de mioglobina e uma baixa capacidade também de oxidar açúcar, essas fibras conseguem manter por muito pouco tempo sua atividade. E, portanto, elas vão entrar no mecanismo anaeróbio, que gera dor para o músculo. Então, a gente vai ter nessas fibras atividades de ação rápida, de explosão, mas que não podem ser mantidas por muito tempo. É o caso, por exemplo, de uma corrida de 100 metros rasos, tá? Então, é isso. Então, aqui na 58, né, falar de exercício físico aeróbico de longa duração. Longa duração é fibra de tipo vermelha ou branca? Vermelha. Resposta, letra C de cachorrinho. Deu para lembrar disso? Deu para lembrar? C de caprichoso, né? Deu para lembrar? Sou garantido, tá? Só para quem quer saber. Tá bom. Então, bacana. Eu sempre recebi um joinha. Deu para lembrar mesmo, de coração. Fibra de contração vermelha, fibra vermelha, fibra de contração lenta, atividade de longas durações. Fibra branca, fibra de contração rápida, duração curta das atividades, mas em explosão. Tá bom? Bora lá. Diapedese, essa aqui eu vou só comentar o que é diapedese. Diapedese é quando uma célula sai do vaso sanguíneo, então uma célula de defesa sai do vaso sanguíneo e vai em direção ao tecido. Tá? Então, quando uma célula de defesa faz o fenômeno de diapedese, ela está saindo do vaso sanguíneo em direção ao tecido. Então, portanto, é importante na defesa, a resposta da 59, proteção. Beleza? Dá uma olhada na questão de número 60 para mim. Quem é macaco velho de vestibular deve ter feito essa questão, né? Mas dá uma olhadinha nela com carinho agora. Vai.
Ai, ai, ai. Fala a resposta para mim, vai. Olha o hemograma, olha o hemograma. Imagina que tu passou na prova, pô, isso no primeiro período da faculdade de medicina. Aí quando falarem para a família de vocês, né, que vocês passaram em medicina e tal, as pessoas vão falar assim, então ele já deve saber ler exame. Olha esse exame aqui para mim, meu filho. Aí vou te trazer um monte de exame, né? Sabia que isso acontece? É o fenômeno do primeiro período de medicina, né? Ah, eu tô com uma ferida aqui na pele. Aí o que que é? E tu nem sabe, mano. Tu não sabe nem passar de pirona ainda. Você sabe fazer receita de pirona? Você não sabe nem fazer receita de pirona ainda. Mas as pessoas vão acreditar que tu sabe alguma coisa. Que tu passou em medicina, deve saber alguma coisa. Aí vou te dar esse exame aí, ó. Pô, mostrar um exame para ti. O que que eu vou olhar no exame? Galera, olhar exame não tem muito mistério, não, tá? A questão é de saber interpretar, mas olhar o exame mesmo, assim, né? Ver o que tá errado, o que que não tá, não tem mistério, porque, ó, aqui eu tenho o valor, aqui eu tenho o que deveria ser. Então, olha só. Bora olhar para o indivíduo 1? Olha para cá. Indivíduo 1. Eritrócito, 6,5 milhões. O normal é de 4,5 a 5,9, né? Ele tem mais ou ele tem menos? Opa, tá aumentado para mais. Eu percebi que esse cara aqui, ó, tem alguma coisa aumentada, né, nos eritrócitos dele. Olha só, o hematócrito, que é o percentual, né, de sangue ocupado por hemácia, quanto de hemácia que eu tenho por volume sanguíneo, é de 40 a 52. Esse cara tem 53, tá acima. Viu? É difícil tu ser médico? Não é difícil ser médico, é só tu olhar o exame. Um amigo meu hoje mandou mensagem para mim, inclusive, falou assim, ó. O que que ele disse? Ele tava falando como que tava complicado, né, a rotina. Aí ele falou assim, ó. Se for dor, é de pirona. Se for infecção de garganta, é benzetacil. Se for dor na costa, é Voltaren. Na barriga, é Buscopan. Aí ele falou, já pode me passar teu próximo plantão. Tem gente que acha que é assim, né? Tem gente que acha que é exatamente isso. Da barriga para cima é de pirona, da barriga para baixo é Buscopan e pronto, mano. Não tem mais outro caminho. Mas não é só isso. E na parte de exame, se vocês quiserem bancar o médico, é só olhar o exame mesmo aqui, ó, ver o que tá dentro do padrão ou não. Então, bora lá. CHCM, né? Ele botou aqui 38, está aumentado também. O leucócitos aqui de 4.500 a 11.000, tá normal, tá ok. Pronto. Bora para o indivíduo 2. O indivíduo 2, ó, tem 2,5 milhões, sendo que o normal é 4,5. Concorda comigo que tá para baixo isso aqui, ó? Hematócrito de 20, sendo normal de 40, tá baixo também, né? O CHCM tá baixo, ó. E leucócito tá acima do normal. Estranho, né? O indivíduo 3, ó, eritrócito 4,5, ok, está dentro da margem. Hematócrito de 40, ok, está dentro da margem. CHCM, ok, está dentro da margem. 31%, né? A margem 31 a 36. Leuco de 9, sendo normal de 4.500 a 11.000, tá ok também. Bora ler o texto agora? Bora ler o texto? Fábio e Rogério, dois irmãos gêmeos monozigóticos, adultos e saudáveis, encontraram-se em São Paulo, a fim de doarem sangue para o irmão mais novo, Marcelo, também adulto, que acabaram de ser diagnosticados com leucemia. Leucemia é uma doença que afeta o sangue, é um câncer das células sanguíneas. E essa leucemia, ela é uma leucemia mieloide, ou seja, afeta as células mieloides. O professor não entende porcaria nenhuma. Cara, é que o sangue tem duas linhagens. A linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Linfóide tem linfócito T, linfócito B e as células NK. E a mieloide tem todas as outras células que tu conhece. Hemácia, plaqueta, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastócito, né? Macrófago, tá bom? Então todas essas células aí estão na linhagem mieloide. Os três moram em São Paulo, mas Fábio voltou às pressas do Guarujá, no litoral de São Paulo, onde passava férias há 20 dias. Rogério voltou de La Paz. Olha onde o Rogério estava. Em La Paz. Beleza. A tabela apresenta alguns dados obtidos com hemogramas, cada um deles. Os resultados dos hemogramas indicam que o indivíduo 1, 2, 3 correspondem a quem? Galera, pensa comigo, raciocina. Olha só. O Rogério estava em La Paz. Se ele estava em La Paz, ele estava numa região acima do nível do mar. Lembra disso?
quando uma pessoa está numa região acima do nível do mar, ela passa a produzir mais hemácia e mais hemoglobina, aumenta o hematócrito dela. Isso por efeito de um hormônio que é a eritropoetina, um mecanismo de adaptação à altitude, porque aqui na altitude tem menor quantidade de oxigênio, tá? Então, elevada a altitude, menor quantidade de oxigênio, o corpo se adapta, produzindo mais hemácia, aumentando a quantidade de hemoglobina, e assim vai seguindo. Quem que teve maior quantidade de hemácia e hemoglobina? Não é o indivíduo 1? Então, eu já sei que o indivíduo 1, ele é quem? Ele é meu amigo Rogério, tá? Meu amigo Rogério é o indivíduo 1. Cara, já sei na questão 60 que a resposta é a letra A. Só por isso, tá bom? Mas raciocina comigo. O irmão deles, né? Que é... Cadê? O Marcelo foi diagnosticado recente com leucemia mieloide. Então vai ter alguma alteração do sangue. Ou todas as células sanguíneas hemácias e leucócitos vão estar alteradas, porque são da linhagem mieloide, que é a linhagem que foi afetada. Então, nesse caso, o indivíduo 2 teve essas alterações. Então, já sei que o indivíduo 2 é o Marcelo. O Fábio estava de boa, estava de férias, não estava doente. E provavelmente o indivíduo 3, resposta para a gente, letra A, de amor. Deu para entender a interpretação dessa questão? Deu para revisar também sobre a eritropoetina? Bacana. Lembra que quando eu subo, né, a altitude, menor a disponibilidade de oxigênio, produz um hormônio chamado de eritropoetina, que aumenta a quantidade de hemácias, hemoglobinas e etc. no corpo, para aumentar a capacidade de captação desses caras. Bora lá para a próxima? Questão 63. Dá uma olhada nela aí rapidão. Na questão 63, a gente vai ter alguns detalhezinhos para prestar atenção. Seguinte, isso aqui é um cladograma. É uma árvore evolutiva, basicamente assim dizendo. Então, um cladograma é uma árvore evolutiva, tá? Cada pontinho desse a gente chama de nó. E ele representa para mim uma cladogênese. Sinal que alguma coisa aconteceu e surgiu uma característica ali nova. Então, olha só aqui, ó. 1, 2 e 3 tem um ancestral em comum. O que aconteceu? Esse ancestral comum chama determinada característica. Aí surgiu uma outra característica nova. É uma apomorfia, que a gente chama. Que é comum a quem? A 2 e a 4, né? Ah, não. Tá bom. Quero botar aqui o número aqui em algoritmo arábico, tá? Então, 1, 2, 3, ó. 1, 2 e 3 tem um, né, em comum, que é aqui, esse é o ponto que eu vou chamar de ponto A. Aí, o que aconteceu? Eu vou ter esse ponto aqui que eu vou chamar de ponto B. Nesse ponto B, percebe, ó, né? Aconteceu alguma coisa que vai separar o indivíduo 2 e o indivíduo 3. Então, existe uma característica que é comum tanto a 2 quanto a 3, e existe essa característica nova, essa apomorfia aqui, que surge, que é comum apenas ao indivíduo 3. Beleza? Olhando aqui, quem é mais próximo do outro? 2 e 3, né? Quem estava mais distante de 3? 1. A gente pode fazer várias interpretações disso. Bacana. Na questão 63, bora ver o que ele pergunta para a gente. Durante a visita ao Museu de Zoologia no Instituto Biológico da Unicamp, alunos do ensino médio puderam observar a diversidade de formas de vida e a classificação dos vertebrados. Assinale a alternativa que indica corretamente características 1, 2, 3 e 4. Então, bora lá. Ó. Característica 1, 2, 3 e 4. Né? Característica 1 está presente nos anfíbios, mas não está presente nas aves e nos mamíferos. Característica 2 está presente nas aves e nos mamíferos. Característica 3 está presente nas aves. Característica 4 está presente apenas nos mamíferos. Entenderam essa primeira parte que eu fiz do cladograma? Conseguiram captar? Então, olha para as características. 1, né? Pertence aqui ao meu amigo sapinho. 2, comum. Ó. Aqui era o ancestral comum. Daqui para frente, ó, o sapinho se diferenciou e aí seguiram os indivíduos 2 e 3. Então, 2 é uma característica comum a 2 e 3. 3 existe só nas aves. 4 existe só aqui nos meus amigos mamíferos. Bora lá. Assinale a alternativa que indica corretamente características 1, 2, 3 e 4 no cladograma acima. Então, nessa questão, bora olhar o que ele vai apresentar para a gente. 1 não é uma característica só do anfíbio?
Fase larval e adulta no meio terrestre. Anfíbio não tem fase larval em ambiente terrestre. Qual que é a larva do anfíbio, gente? O girino. O girino precisa da água. As características dos anfíbios, eles necessitam do ambiente aquático para reprodução, durante o desenvolvimento larval, e eles precisam da água também, né, para manter a pele sempre úmida. Então, eles têm essa dependência. A independência da água acontece nos répteis, inclusive devido ao desenvolvimento de estruturas conhecidas como sendo o amnion, né? São amniotas a parte dos répteis. Então, réptil, ave, mamífero são amniotas, conquistam o ambiente terrestre de fato. Então, fase larval do meio terrestre, falso. Não pode ser isso. Respiração cutânea, poderia ser. É característica só dos anfíbios aqui nesse grupo. Porque a ave não faz respiração cutânea, né? Mamífero também não. Fase larval e adulta no meio aquático. A fase adulta fica no ambiente terrestre, mas até poderia considerar a dependência da água ainda para manter a pele úmida. E a D, respiração cutânea, bacana. Até aí eu poderia seguir com essas 3 alternativas. Bora lá. 2 é uma característica comum a aves e mamíferos, não é? 4 câmaras cardíacas é comum a ave e mamífero? Sim. Sim, as aves e mamíferos possuem 4 cavidades cardíacas. Respiração pulmonar é comum às aves e mamíferos? Poderia ser. Córeo e alantoide, presente também, ambos pouco desenvolvido, né? Mas está presente. Bora seguir. Então, não pode ser aqui, ó, a letra A por enquanto. Tá. 3, características só de ave. Ausência de dentes. Ausência de dentes. Não é? 3 câmaras cardíacas. Falso. 3 não pode ser. As aves apresentam 4 câmaras cardíacas. Bacana. Tô chegando no final. Bora lá. 4. Presença de glândula mamária. Característica de mamífero. Só mamífero tem glândula mamária? Sim, cara. Eles são mamíferos, porra. A característica deles é justamente a existência da glândula mamária. A resposta para a gente, portanto, na 63, é a letra B. Presença de pelos. São características próprias apenas dos mamíferos, né? Aqui eu poderia até considerar que sim. Mas aí lembra que nessa fase aqui, ó, ele considerou fase larval e adulta no meio aquático. Lembra que essa aqui fiquei na dúvida? Faz mais sentido, então, se a letra é o quê? B de bola, né? Porque aqui, meio aquático, o adulto não depende 100%. Então, não poderia. E presença de glândulas mamárias, mas a gente já tinha eliminado aqui a D por conta das 3 câmaras cardíacas. A resposta fica, de fato, como sendo a letra B de Bartolomeu. Acho que essa não é tão difícil assim, né? Conceitos básicos da zoologia aí na parte dos cordados. Alguém quer que eu comente alguma coisa dessa questão? Alguém quer que eu comente alguma coisa? Posso seguir em frente? Posso seguir em frente? Libera aí para mim. Pode seguir, professor. Beleza. Vamos para essa próxima, então, que é a 64, tá? No chamado doping sanguíneo, atletas retiram um determinado volume de sangue e reintroduzem no corpo, em momento próximo da competição. Esse procedimento que melhora o desempenho do atleta possibilita o aumento do seguinte parâmetro sanguíneo. Opa, por que esse cara tá, né, reintroduzindo o volume sanguíneo nele? E galera, olha só. Se eu perco sangue, o meu corpo é estimulado a produzir mais hemácia. E aí, quando ele está produzindo mais hemácia, ele retroduz o volume sanguíneo dele. Então, ele aumenta mais ainda a quantidade de hemácia. De novo, ele removeu hemácias do corpo. O corpo fala assim, opa, esse cara está perdendo sangue, vou produzir mais hemácia. Aumenta a quantidade de hemácia. E próximo da competição, ele adiciona mais sangue ainda, que era o sangue dele. Então, o objetivo dele é aumentar o número de quê? De eritrócitos. E te falei um hormônio que aumenta a hemácia também. Qual era esse hormônio? A eritropoetina. Vez ou outra ela é citada em prova, tá? Então, a eritropoetina aumenta a hemácia, é detectado também nos exames de doping, beleza? Resposta da 64, letra A de amor. Dúvidas nessa? Vocês estão quietinhos hoje? Não, tá bom. Isso aqui não vou fazer, não vou fazer. Já fiz uma questão assim, né?
Travei aqui o negócio. Isso aqui também não queria fazer. Olha a questão de número 71. 71. A questão número 71 fala bem assim pra gente, ó. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia. Então, ó, criaram uma vacina. Para isso, realizam uma modificação genética, criando um Trypanosoma cruzi, capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como indicador de célula do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estes passam a destruir todas as células com molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Qual é o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Então, bora pensar um pouquinho em resposta imunológica, tá? Na resposta imunológica, eu apresento na vacina, né? Então, a vacina, uma substância que eu vou chamar de antígeno. Esse antígeno, né, vai levar, ou já é uma proteína, que é apresentada para uma célula chamada de linfócito TCD4. O linfócito TCD4 pode ativar linfócitos B, que vão produzir anticorpos, e pode formar também células de memória para a gente. Gente, a vacina é uma imunização ativa ou passiva? A vacina é uma imunização ativa. Faz eu produzir anticorpo. Então, de novo, eu introduzo no organismo o antígeno. Esse antígeno é reconhecido pelo linfócito TCD4, que pode levar à formação de células de memória, ou pode levar à ativação dos linfócitos B também, e formação de anticorpo, tá? Esse é o objetivo da imunização. Olha o que ele está falando para ti, ó. No caso aqui, protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, é uma nova arma da medicina contra o câncer. Os pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia. Eles realizam uma modificação genética, criando um T-cruzi, né, capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. O Trypanosoma produz uma molécula que é capaz de desencadear uma resposta imune. Quem que é a molécula capaz de desencadear a resposta imune? O antígeno, certo? Quando eu produzo o antígeno vai ser apresentado a quem? Ao linfócito TCD4 e vou induzir formação de células de memória e produção de anticorpos. O mecanismo utilizado no experimento para enganar a defesa faz com que haja apresentação do antígeno. As células de defesa, então, reconhecem esse antígeno do tumor e passam a produzir células que destroem tumor e anticorpos contra esse tumor. Faz sentido para vocês? Não? Não faz sentido para Sabrina e para Alice? Não entendi. Ah, tá. Faz a 75 para mim agora. 75 fala assim, ó. No Brasil, a incidência da esquistossomose vem aumentando bastante nos estados da região Nordeste e Minas Gerais. Para que tente diminuir esse número, a Fundação criou uma vacina contra a doença. A expectativa é que esse produto chegue ao mercado. A tecnologia desenvolvida tem como finalidade o quê? A vacina é uma doença que eu uso para tratar a doença ou para prevenir a doença? Para prevenir a doença. É uma forma de prevenção. Então, nesse caso, né, eu quero impedir que essa doença se desenvolva, impedir, portanto, a manifestação da doença. Tá? 75, letra A. Faz sentido para vocês? Acho que agora faz, né? Tá. Aqui as questões são de imunidade, vou deixar vocês fazerem, eu já deixei para vocês fazerem em casa, né? Se tiverem alguma dúvida, é isso. Bora lá para 93. Olha 93. Olha a questão de número 93. Estou sentindo que vai cair uma partenogênesezinha nessa prova, sabia? Será?
O ciclo de vida das abelhas é um exemplo de partenogênese, processo em que indivíduos podem nascer de óvulos não fecundados. Sabe-se que os óvulos não fecundados são células que dão origem a indivíduos haploides. Os machos, já óvulos fecundados, dão origem, no caso, a indivíduos haploides, que são os machos. Já os óvulos fecundados dão origem a indivíduos diploides, que são as fêmeas. Olha o que acontece. A fêmea, olha aqui, que vai cair talvez na tua prova. As fêmeas, né, elas são diploides, elas são 2N, tá bom? Então, as fêmeas, elas caracteristicamente apresentam células diploides. E aí, essa fêmea vai produzir o óvulo, que é um gameta. Qual processo a gente usa para produzir esse gameta? Se ela é diploide e produz um óvulo que é haploide, ela realiza uma meiose. Lembra que a meiose é reducional? Tá bom. Então, de uma célula 2N, que é diploide, formei uma célula N, que é haploide. Fiz a meiose para isso. O zangão, que é o macho, ele é N, ele é haploide. Para formar gametas haploides, ele não pode fazer meiose, porque ele já é N. A meiose é reducional. Para reduzir aqui pela metade, ficaria N sobre 2. Não existe N sobre 2. Então, o zangão, quando produz gametas, né? Ele produz gameta através de mitose. De novo, por que ele produz gameta por mitose? Porque ele é haploide. Ele é haploide produzindo um gameta que é haploide. Divisão, né, semelhante ali, que acontece para proliferação celular, sem variabilidade genética. Que divisão é essa? Mitose, tá? Então, bora lá. O que acontece? Se a fêmea, ó, tiver um óvulo fecundado por um espermatozoide, N mais N vai gerar 2N, que é uma fêmea. A gente já viu que a fêmea é diploide. Só que pode acontecer de um óvulo não ser fecundado. Nenhum espermatozoide chegou lá. Então, esse óvulo continuou sendo N. E vai dar origem, portanto, a um zangão. Então, os zangões são haploides, como a gente viu, e as fêmeas são diploides. Considere uma espécie de abelha que apresenta um cromossomo transmitido apenas por espermatozoides. Quando um desses espermatozoides fecunda o óvulo, todos os demais cromossomos paternos são destruídos. Então, ó, considere uma espécie de abelha que apresenta um cromossomo transmitido por espermatozoides. Quando um desses espermatozoides fecunda o óvulo, todos os demais cromossomos paternos são destruídos, permanecendo somente de origem materna. Ao longo prazo, o predomínio desse cromossomo é desvantajoso para a população de abelhas, por formar apenas indivíduos de qual tipo? Olha o que eu estou pensando aqui, ó. Olha o meu raciocínio para fazer essa questão. Na 94, eu já entendi. Né? Que as fêmeas são diploides e os machos são haploides. Né? Na questão 94, não, 93, perdão. E aí, o que ele está falando para mim? Ó? Eu peguei um espermatozoide, que é N, e fecundei com esse espermatozoide um óvulo que é N também. E aí eu vou fazer uma célula 2N. Isso é o que deveria acontecer. Então, deveria originar uma fêmea. Só que esse espermatozoide tem um problema. Ele tem um cromossomo que destrói todos os cromossomos paternos. Então, quando eu tenho 2N, na verdade, eu vou destruir todos os do pai. E ao invés de ter 2N, eu vou ter uma célula que é N. Porque eu destruí todos os cromossomos do macho. Ficaram somente os cromossomos da fêmea. E, portanto, se eu tenho um ser que ele é haploide, esse ser vai ser macho, né? Então, ao longo prazo, o predomínio desse cromossomo é desvantajoso para a população de abelhas, por formar apenas quem? Nesse processo, se eu destruir todos os cromossomos, criei uma célula que é haploide, nesse caso, vou dar origem a seres que são haploides, machos, portanto. Resposta letra A. Captaram a mensagem? Sim? Bacana. E se na nossa prova aparecesse genética? Vocês estão preparados se aparecer genética na nossa prova? Bora lá? Se aparecer edograma, eu vou sempre olhar de imediato procurando o quê? Vocês lembram das nossas aulinhas também? Procurando dois iguais que dão diferente. Olha só para cá, ó.
Dois afetados, essa fêmea e este macho, deram origem a um indivíduo normal. Olha o que ele fala. A doença de Huntington, que é progressiva e degenerativa do sistema nervoso central, compromete significativamente a capacidade motora e cognitiva. O heredograma a seguir representa o padrão de herança entre os indivíduos, sendo os indivíduos doentes representados em preto e os indivíduos não doentes em branco. Então, de novo, olha só para cá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os indivíduos 5 e 6 da segunda geração apresentam, né, a doença e têm um filho normal. Toda vez que dois iguais derem um diferente, então dois doentes deram um normal, ou dois normais deram doente, eu vou considerar assim, ó, que os iguais são heterozigoto e o diferente é homozigoto recessivo. Percebe que as pessoas doentes têm um alelo dominante. Portanto, a doença tem caráter o quê? Dominante. Tá bom? A característica dominante sempre se manifesta no heterozigoto, né? Então, aqui, ó, já descobri que a doença de Huntington é uma doença o quê? Autossômica, não é uma herança sexual, dominante. Resposta da 97, letra A. Só olhando isso, dois iguais deram um diferente. Agora, prof, e se fosse assim, ó, dois normais, um homem e uma mulher normal, deram uma filha afetada. De novo, baby. Os iguais são heterozigotos e o diferente é homozigoto recessivo. Nesse caso, o heterozigoto é normal. O alelo dominante está se manifestando normal. Então, ser normal, nesse caso, é ser dominante. E ser doente é ser recessivo. Eu preciso analisar o heredograma para concluir isso. Mas sempre procura dois iguais que deram diferente. Os iguais são heterozigoto e o diferente é homozigoto recessivo. Captaram essa mensagem? Sim? Bacana. Bora fazer uma próxima aqui, ó. Ela é 99. 99 também é de genética, também caiu no Enem, tá? 99 fala assim pra gente, ó. Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante azão determina a pelagem de cor amarela. Entretanto, em homozigose letal. Então, olha só, quais são as possibilidades que eu tenho? Com alelo dominante, azão-azão ou azão-azinho. Em homozigose, que é alelos semelhantes, é letal, morre. Morte. O azão-azinho, então, consegue viver. E aí, no caso, o azão determina a cor amarela. Então, o azão-azinho é amarelo. Já o alelo recessivo azinho não é letal. Recessivo só se manifesta em homozigose. Determina a presença de pelos pretos. Com base nessas informações, considera o heredograma. Bora lá. Qual é a probabilidade, na próxima ninhada do casal de roedores que está representado na figura? No caso dos números 7 e 8, então olha só, esses caras aqui, ó, 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela. Bora raciocinar? 7 e 8, olha para a legenda, são de pelagem amarela. Para ser amarelo, qual é a característica dele genotípica? Ser o quê? Azão-azinho. Aqui, ó, são azão-azinho. Qual é a probabilidade deles formarem uma fêmea de pelagem amarela? Bora ver? Então, ó, qual é a chance de 7 e 8, quando cruzados, gerarem uma fêmea amarela? Vou deixar a fêmea aqui, ó, azão-azinho em cima, o macho aqui do lado, azão-azinho, né, do lado, ó. Primeira possibilidade, azão-azão, cruzando 7 e 8. Depois, azão-azinho. Depois, azão-azinho. Depois, azinho-azinho. Qual é a chance de ter uma fêmea amarela, uma fêmea amarela? Bora ver? Gente, azão-azão, pode? Não pode, porque azão juntos é letal, morre, exclui. Não existe isso. Azão-azinho é amarelo? Sim. Azinho é preto. Então, duas possibilidades no total de 3. Entenderam o que eu fiz? Esse é o raciocínio. Eu excluí o que morre. Não tem como se desenvolver. Tá bom? Só que ele falou também que quer que seja uma fêmea. Toda vez que quer que seja fêmea, multiplico por 1 sobre 2. Isso vai cancelar aqui, dá, portanto, 1 sobre 3. Resposta para a gente, letra B de bolinha. Resposta da 99, letra B
de bolinha. Conseguiram entender essa? Entenderam porque eu excluí o primeiro? Porque o primeiro é um gene letal, né? Vai morrer, aí eu preciso excluir, tá bom? Olha a 102 também, que também envolve uma pegadinha, tá? A 102 fala bem assim pra gente, ó. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética de seus filhos, calcula que a probabilidade dele ser portador desse alelo. Gente, qual é a chance dele ser portador do alelo para a doença? A primeira coisa que eu quero que tu penses é, essa doença ela é dominante ou recessiva? E para descobrir se ela é dominante ou recessiva, qual foi o macete que a gente usou ainda agora? Procurar dois iguais que dão origem a um diferente. Bora lá procurar? Para eu saber se o 10, né, ele é portador do alelo, eu preciso conhecer os pais dele, que os pais dele deram as características genéticas dele. Olha só, 7 e 8, que são os pais, são iguais. E deram origem a um filho número 11 diferente. Toda vez que isso acontece, os iguais são o quê, doutores? Heterozigotos. E o diferente é homozigoto recessivo. O heterozigoto não é normal, então ser normal é ser dominante. E a doença tem, portanto, caráter recessivo. O alelo recessivo está relacionado à doença. Qual é a chance dele ser portador do alelo? Lembra? Para saber do 10, eu preciso calcular, então, a chance dele ser portador do alelo a partir dos pais. Vou cruzar. Olha a mãe lá em cima, ó. Azão, azinho. Olha o pai do lado. Azão, azinho. Cruzando. Azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho e azinho, azinho. Para ele ter o alelo, tem que ter o alelo azinho. Não é? Professor, então são 3 possibilidades no total de 4. Não. Não. Porque olha para ele. Ele vai nascer ou ele já nasceu? Ele já nasceu. Ele quer até ter filho. E esse cara, ele é normal ou ele é afetado? Ele é normal. Se ele é normal, ele não pode ser o quê? Azinho, azinho. Essa chance não existe. Ele já nasceu. Eu sei que ele não é azinho, azinho. Porque se ele fosse azinho, azinho, ele seria doente. E ele não é doente, ele é normal. Qual é a chance dele ser portador do alelo, então? 1, 2. 2 possibilidades no total de 3. Que equivale a 66,6%. Opa! 66,6%, que é a mesma coisa aproximadamente de 67%. Resposta letra D. Isso aí para a gente revisar esse conteúdo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Galera, estou muito cansadito para fazer a lista de Biologia 3. Vou precisar da aula de amanhã. E aí amanhã vocês vão ter que se dividir em 2 momentos. A aula do professor Rafael começa às 6h30. Eu vou mandar o link para vocês. A aula comigo começa às 8 horas. Então, talvez meia hora da aula do Rafael vocês percam, tá bom? Eu vou fazer uma lista, o Rafael vai fazer outra. Ambas as aulas vão ficar gravadas, tá bom? Mas 8 horas vou começar. Isso porque eu não começo depois, 8h30, porque eu vou viajar amanhã à noite. Então, não conseguiria e acabar me atrasando, tá bom? Mas amanhã à noite, então, vira aula de Biologia 3. Então, o professor Rafael vai fazer uma revisão geral, e aí comigo, quem quiser ver a monitoria, eu faço Biologia 3, respondo com vocês. Pode ser? Podemos acordar dessa forma? Sim, sim, sim. Então, é para todo mundo, é para geral. É que realmente hoje estou bastante cansado. Estava no saúde na hora, que é aquele horário que eu tenho até às 7. E aí, não vou conseguir pensar direito para fazer com vocês. Então, por hoje, eu peço desculpas, mas vou encerrar nossa gravação.